Olá, meus irmãos, graça e paz. Meus queridos, eu estou fazendo esse vídeo aqui a respeito desse acontecimento fenomenal, né, muito esperado aí e bem anunciado, né, acerca do eclipse que aconteceu aqui nos Estados Unidos, aqui perto, aqui onde eu moro, bem, pouco perto, né, aqui no Texas. Então foi um acontecimento bem esperado, né, mas, porém, como sempre, uma oportunidade para os líderes introduzirem aí os seus métodos de terror, né? E conversando com muitas pessoas a respeito desse acontecimento, muitos falando, né, pessoas que foram aos mercados, né, para fazerem compras, big compras, né? Compraram muita coisa, né, para estocar, com medo, né, que a maioria das pessoas sempre ficam comunicando uns aos outros, né? É o fim do mundo, o mundo vai se acabar, é profecia e por aí vai, né? Então, meus queridos, veja só o que aconteceu aqui nessa região aqui do Texas, se não me engano, né? Olha aí. Texas, né? Todos esperando o acontecimento. Uma coisa bonita de se ver, né? Uma coisa bem esperada. Para muitas pessoas, uma coisa bem normal de acontecer. Não é sempre que acontece, mas sempre que acontece, eles esperam ansiosos, né, para ver esse acontecimento fenomenal, né, um ato da natureza, né? Então, para uma pessoa que não é presa à religião, tem esses acontecimentos como uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Eles ficam maravilhados com isso, né? Mas na mente de um religioso, que tudo que acontece no mundo é profecia, tudo que acontece no mundo é porque as escrituras diz, né, são sinais, mas que sinais? Para quem? Olha só, meus queridos. É uma coisa fantástica de ver, né? Uma coisa muito esperada, pessoas ficaram em casa, as escolas não foram, não teve escola nesses dias, né, por causa da escuridão. Olha só. Então, olha aí. Incrível, né? As pessoas falam, e agora, irmão Orlando, o mundo vai se acabar? Não, vai ficar escuro e depois vai ficar claro de novo. Inclusive, aonde eu estava trabalhando, não houve nenhuma alteração na luz, né? Estava trabalhando até umas 4 horas da tarde, não aconteceu nada onde eu estava trabalhando, só mesmo no local. Olha aí. Todo mundo alegre, todo mundo contente, né? Uma coisa bem esperada, né, para todas as pessoas. Olha aí que alegria, esperando, né, aí com seus óculos protetores, né? Interessante, né, meus queridos? Mas uma coisa que eu vejo também na internet, olha aí, deixa eu mostrar aqui. Você faz uma busca aí no YouTube a respeito de eclipse, aí aparece aí os abençoados, não perde a oportunidade de colocar terror, né? Olha aí, Apocalipse, né? Manifestações, é o fim do mundo, agora o mundo vai se acabar, é o sinal do casamento, né? E por aí vai, profecia. Olha aí, 9 de abril, o começo da tribulação. Que tribulação, meu querido? Que tribulação? A grande tribulação que aconteceu no ano 70, que Jesus falou que não aconteceria outra, e nunca houve nem no começo do mundo, e nunca haverá outra? É essa a tribulação? Então eles aproveitam, olha aí, não é só um eclipse, 3 dias de escuridão, dia 8 e 9 de abril, o começo da profecia. Que profecia? A profecia que está lá em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. Qual profeta que está falando depois de João aí? Então eu queria saber quem são os profetas que estão falando depois de João, né? E por aí vai, meus queridos. São muitas oportunidades aqui dos líderes religiosos, que isso aqui para eles é uma maravilha acontecer essas coisas da natureza, né? E aí eles aproveitam para colocar pânico na mente das suas ovelhas, né? Infelizmente. Agora, meus queridos, vamos ver o que as escrituras diz sobre isso, né? Vamos ver. Então, meus queridos, aqui está em Mateus capítulo 24, né? Todo o capítulo 24, você vai ver aí grandes revelações, né? Grandes sinais que o Senhor mostrou aos discípulos. E interessante que Mateus 24, a partir do verso 1, tem aí
esse subtítulo aí, mas foi o escritor que colocou para facilitar a localização do texto, mas isso não está nas escrituras, tá? Jesus fala da destruição do templo, então apenas subtítulos, né? Isso não é Bíblia. Bíblia é aqui a partir do verso 1º aqui, né? Aqui em cima tem as referências, né, do que nós vamos ler, né? Cada capítulo, cada versículo, aliás, tem as referências, também repete também no livro de Marcos, capítulo 3, verso 1 ao 2, e Lucas também, 21, do verso 5 ao 6, que fala sobre isso aqui, né? Jesus saiu do pátio do templo. Por que Jesus saiu do pátio do templo? Porque Jesus não poderia ensinar dentro do templo, porque somente os da tribo de Levi poderiam ensinar dentro do templo, que é os levitas, os sacerdotes, né? Jesus ele só ensinava no pátio, né? Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo, né? A construção, né? E aí vai, aqui mais adiante aqui, no versículo 2, diz assim: então ele disse, Jesus, né? Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído, né? Sofrimentos e perseguições. Aqui está o subtítulo também, né? Sofrimentos e perseguições. Está lá também registrado em Marcos, capítulo 13, verso 3 ao 13, e Lucas 21, do versículo 7 ao 19. E aí, meus queridos, você segue aqui, e tem aí, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular. Então aqui a conversa já está fechada, né? Jesus não está falando com a multidão, Jesus está falando com os discípulos, porque em particular, né? Conte para nós quem? Os discípulos, né? Quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Então fizeram as perguntas aqui, né? O tempo do Senhor voltar e de tudo acabar. Mas tudo o quê? O mundo? Acabar aquela era. Acabar aquele sacerdócio. Acabar aquela lei, né? Acabar aquele sistema religioso, né? Aquela geração. No verso 4, Jesus respondeu aos discípulos, né? Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Enganar quem? Vocês. Qual o propósito de Jesus falar essas coisas aos discípulos? Se realmente Jesus viesse no século 21, qual a necessidade de Jesus orientar os discípulos? Ah, mas Jesus não sabia. Não, Jesus ele disse que o dia e a hora, mas ele falou, não passará esta geração, ok? Verso 5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Agora vai lá no verso 6. Eu estou pulando aqui, meus queridos, para não ficar muito longo o vídeo, né? Eu quero ser bem rápido aqui, né? Não quero ser bem objetivo. Verso 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Verso 7. Uma nação vai guerrear outra contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e terremotos e tremores de terra. Verso 8. Essas coisas serão como as primeiras dores, olha lá, dores de parto. Estamos no verso 8 ainda, né? Verso 9. Depois vocês, ó, Jesus está orientando os discípulos, né? Depois vocês serão presos. Quem seriam presos? Os discípulos, né? Então aqui, meu querido, não é para o século 21, ok? E entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Então, quem eram os seguidores de Jesus de Nazaré no seu ministério terreno? Os discípulos, né? Verso 10. Nesta época, qual época? Século 21? Não, nesta época que eles estavam vivendo. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Aí estou pulando aqui, meus queridos, para ir nos pontos mais importantes, né? Verso 14.
E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, quer dizer, um dos sinais também que aconteceria, um dos termômetros, né, seria o evangelho ser anunciado a toda criatura. A pergunta que eu faço é: isso aconteceu ou ainda vai acontecer? Para o sistema futurista, o mundo de hoje precisa ser evangelizado. Mas será que isso aqui tratava-se de uma geração vindoura ou daquela geração que eles estavam vivendo, né? E você pode encontrar isso também em Marcos capítulo 13 e por aí vai. Agora vamos ver então. Quero ler aqui Colossenses 1:23. Será que aquele povo daquela geração não recebeu a mensagem? Será? Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. Foi ou será? Foi pregado já a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, fui constituído ministro. Então, o apóstolo Paulo foi um dos, como posso dizer, o apóstolo Paulo foi um dos instrumentos que Deus usou para que o evangelho chegasse a toda criatura. Está aqui, ó. Toda criatura que há debaixo do céu. Então, se toda criatura que há debaixo do céu, que céu era esse? Tem um céu aqui, um céu ali? Não, o céu é um só. Seguindo aí, mais um pouco aí, Romanos capítulo 10, verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Paulo perguntando aos irmãos lá em Roma. E ele mesmo responde, sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, um dos sinais seriam que o evangelho fosse apregoado em todas as criaturas. E aqui está confirmado aqui o apóstolo Paulo dizendo em Colossenses 1:23 e Romanos capítulo 10, verso 18. Agora, meu querido, olha o 15. Voltando aí em Mateus capítulo 24, verso 15 agora. E Jesus continuou, vocês quem? Os discípulos, né? Voltando a falar aqui, Jesus está conversando agora em uma conversa em particular. Então, quando se dirige a palavra vocês, não é vocês aqui do século XXI, eu, Orlando, você, Joãozinho, não. Vocês, os discípulos que estavam ouvindo Jesus falar em particular, né? Vocês verão no lugar santo o grande terror. Quem iria ver o lugar santo, o grande terror? Os discípulos. De que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. 16. Então os que estiverem na região da Judéia, para você ver, Judéia, né, uma localidade daquela época ali, né, que fujam para os montes. Continuando aí, no verso 19. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Por quê? O escritor Flávio José, ele descreveu a situação do povo quando a cidade foi sitiada pelo exército romano. A fome foi tanta que as mulheres comiam as suas placentas e os seus recém-nascidos. Isso está registrado na história, tá? Verso 20. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Por quê? Porque no inverno, naquela região, é muito frio, então eles não suportariam a fuga. E por que não no sábado? Porque o sábado é um dia, para os judeus, um dia sagrado, dentro da nova aliança. Mas o nosso sábado é Cristo. Então, nós não estamos mais descansando em um dia da semana. Nós descansamos em Cristo. Ele é o nosso descanso. Sábado era uma sombra do verdadeiro descanso. Então, para eles seguiam esse item da lei. Não poderiam fazer nenhum esforço físico no dia de sábado. Por isso que Jesus de Nazaré, como um bom seguidor da lei, ele disse que não aconteça no sábado, porque senão ninguém pode sair, ninguém pode correr, ninguém pode fazer esforço, né? Agora no verso 21, olha aí, o verso 21. Porque naqueles dias haverá um grande sofrimento, tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Aqui está se tratando, em outras versões vai aparecer tribulação. Não haverá grande tribulação como nunca houve, né? E nem haverá. Mas isso aconteceu na queda do templo, no ano 70 DC. Agora, continuando aí, meus queridos, o verso 33 diz assim:
Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Portanto, pronto para começar. Então Jesus está dizendo para os discípulos, assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. E no verso 34 diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Aí eu pergunto, meu querido, Jesus está falando isso para quem? Para os discípulos, né? Então, se Jesus vai voltar, assim como o sistema religioso prega, o sistema futurista, que Jesus vai voltar, tá às portas e agora o eclipse aconteceu, Jesus não voltou também. E sempre vai acontecer essas catástrofes, sempre vai acontecer coisas diferentes no mundo e eles vão dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas, meu querido, Jesus já voltou. Está aqui, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Agora quando, meu querido? Jesus está falando numa conversa particular, quando ele usa essa palavra vocês, está se dirigindo a quem? A um povo que nem existia ainda? Ué, então por que ele está dizendo isso para os discípulos? Qual o sentido de Jesus dizer isso para os discípulos, sendo que eles nem estariam vivos no século XXI? A não ser que eles estão vivos, né? Eu quero ler aqui 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Corinto. Olha só. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós. Nós quem, meu querido? O apóstolo Paulo está escrevendo para quem essa carta? Para os irmãos lá de Corinto. Ele está escrevendo isso aqui para os irmãos de Corinto, a igreja que se reunia lá em Corinto. E foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. O final dos tempos aqui já chegou para quem, meu querido? Para quem? Para quem que Paulo está escrevendo? 1 de Coríntios 10, 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Já chegou ou vai chegar no século XXI? Aqui está dizendo que já chegou na primeira era. Já chegou. Aí está. Mais um ponto vergonhoso para o sistema religioso. Profetadas e profetadas e profetadas. Alguns dizem que o eclipse é um sinal de um casamento. Não sei que casamento é esse, meu querido. Já passou vários eclipses. Que tanto casamento é esse? Então as pessoas não têm o que falar. É uma apelação sem tamanha. E com isso o povo sofre, porque não conhece as escrituras e tem véu sobre os olhos. Quando vê essas coisas, pensam que é para os dias de hoje. Mas olha só, meu querido. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Então já tinha chegado para os irmãos de Corinto. Vai chegar outro? Então, meu querido, fico por aqui. Graça e paz a todos vocês aí e aos que viram aí esse fenômeno aí esperado, né? O eclipse é muito bonito, eu não pude ver, estou aqui nos Estados Unidos, mas não cheguei a ver. Acompanhei somente por lives e por vídeos, né, no YouTube. E milhares e milhares e milhares de pessoas esperavam alegremente por esse fenômeno, né? Mas, infelizmente, já o religioso já não pode ver isso aí como uma maravilha da natureza, né? Já vê aí como um sinal do fim dos tempos, o mundo vai se acabar, e entra nos mercados, faz aquela compra grande e fica aí com a mente aterrorizada. Então, meu querido, para você que tem uma mente livre, né, do sistema religioso, para você que tem a mente de Cristo, graça e paz a todos vocês aí. Um abraço a todos, seu irmão em Cristo, Orlando Alves.